Celebração de 18 anos, estou relativamente familiarizado, não porque eu tenha 18 anos, mas porque eu tenho um filho que o ano que vem fará 18 anos. Ali está a minha família, hoje estamos envolvidos em múltiplos sites, em múltiplas atividades. A Sofia e o Nicolas, as crianças estão cantando em Taubaté. Minha esposa está acompanhando o pastor Irlande Pereira de Azevedo em nossa igreja, no congresso da terceira idade. A terceira idade está de mal de mim, porque eu saí, queriam me colocar ajoelhado no milho, queriam usar palmatória, porque a terceira idade tem uns instrumentos de tortura, que eles começaram a citar lá, o pastor, tem uma palmatória que só vai sair no dia do nosso congresso, mas está em boas mãos, sendo conduzido. E eu dizia para você sobre o meu filho de 17 anos. Meu filho de 17 anos está cheio de sonhos, está cheio de projetos, é uma nova geração, está cheio de pensamentos. Eu já caminhando mais à beira da terceira idade, já saio para dar a minha caminhada, e esses dias sentei no banco do parque e achei até engraçado, fiz uma selfie no banco do parque, me senti um aposentado sentado no banco do parque. Já dobrei a curva, mas eu fico vendo meu filho, os seus sonhos, os seus planos, suas idealizações, a sua explosão, e fico pensando que o que acontece com a pessoa física também se repete com a pessoa jurídica, igreja, local, organizada. Mas fiz um exercício, mesmo fazendo muito tempo, tentei lembrar o que eu pensava quando eu tinha 18 anos. Quais eram os meus planos? Quais eram os meus sonhos? Um dos meus sonhos era sair na revista, ser capa da revista Exame. Eu coloquei... a revista Exame não é de laboratório, irmãos. É importante eu dizer, é uma revista de negócios. É importante dizer isso, né? De repente você não tem obrigação de saber isso. E eu queria ter sucesso. Tinha alguns sonhos, alguns projetos, algumas questões que mesmo com a vida sendo contrária, mesmo com a origem, eu nasci no que eles hoje chamam de uma comunidade na zona leste de São Paulo. Comunidade é mais bonito, soa melhor, né? Num bairro chamado Itaquera, num bairro chamado Guaianazes, na verdade, na fronteira, mas ainda assim alimentava sonhos, pensava em questões, desejava criar um futuro diferente, e muito disso pôde ser criado. Então, eu lá em Itaquera, o pastor Gilmar, ao me apresentar, falou dessa nossa amizade recente, e é verdade, vim para o Vale do Paraíba a questão de 5 anos, tanto que eu imaginava que a igreja Paraíso do Sol fosse na praia, porque a Associação das Igrejas Batistas do Cone Leste da capital vai até Ubatuba. Eu falei, beleza, vou de camiseta. Aí eu pus no Google Maps, aí eu vi que faz frio. E aí, irmãos, então, nessa questão da gente poder, então, conhecer novos cenários e sair de Itaquera para cá, mas a juventude foi vivida ali, a infância foi vivida ali, e ali tinham-se sonhos, e os sonhos podem se tornar realidade. E uma das questões de se celebrar aniversário, celebrar o tempo de organização, é justamente essa possibilidade de olhar de onde viemos e continuar mirando a um local, desejando chegar a um lugar. Isso cria um ciclo que gera vida, que nos coloca em movimento, da onde eu vim para onde eu vou, da onde eu vim para onde eu vou. E assim a gente vai ajustando o percurso, ajustando o roteiro. E fico imaginando o que uma igreja que celebra 18 anos de organização deveria estar pensando. Aí, o nosso tema nos reporta a Filipenses capítulo 3, faremos a leitura dos versos número 7 ao verso número 11, mas citaremos outros versos do capítulo, só à guisa de informação para nos ajudar com o texto de hoje. Se você não estiver com a sua Bíblia, você pode se sentir à vontade em ler no telão, quando o apóstolo Paulo fala assim para os irmãos de Filipos:
Ele então, nessa epístola tão rica, com alguns detalhes que nós diremos ao longo da exposição da mensagem, começa conversando com os irmãos e falando de algumas características suas, para que sirvam de exemplo para os irmãos. Ele diz assim no verso número 7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero a elas insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos por tua palavra. Nesta noite de celebração, em que nossos corações já foram conduzidos em adoração, nós, cheios de gratidão a ti pela salvação em Cristo Jesus, encontramos neste texto o teu direcionamento, a tua fala para nós outros, como assuntos sobre os quais devemos pensar nos anos que nos restam. Ilumina nossa mente, nosso coração. Fala conosco, Senhor. Pedimos ao Senhor, em o nome e nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Sabem, meus irmãos, quando Filipe da Macedônia, no ano 360, tem aquela conquista do território e chega naquela cidade. Filipe era pai de Alexandre o Grande, 360 antes de Cristo, e começa-se ali naquela expansão que se consolida com seu filho Alexandre o Grande. Os territórios, o domínio grego vai se fortalecendo, e de tal maneira que algumas regiões são muito importantes, algumas regiões são estratégicas, e aquela cidade dominada por Filipe, ele considerou tão importante que colocou nela seu nome. A cidade de Filipos, saída da Ásia, entrada para a Europa, cidade posicionada de uma maneira que poderia fazer gerar riquezas, e na verdade em si já tinha riquezas por ter minas de ouro, por ter ali um território de mineração muito favorável e uma cultura que se estabelecia muito forte, fez então com que investimentos ocorressem durante o Império Grego. Mas quando chegamos no ano de número 42 a.C., aí Brutus e Augustus chegam num conflito ali, e a tomada daquela cidade faz dela uma colônia romana. Migramos do Império Grego para o Império Romano, e no Império Romano, especificamente em Filipos, ali já não havia necessidade de consultar a Roma. O Senado estava estabelecido ali, tinha um poder político, um poder econômico, um poder local e influências da religião. Um local, então, muito diferenciado a ponto de arqueólogos chamarem de um museu a céu aberto. As explorações revelavam muitas estátuas, muitos nichos, muitos compromissos com divindades na cidade de Filipos. Algo, então, que dentro da sabedoria de Deus e da economia de Deus e do domínio absoluto do Senhor, faz com que o Senhor faça um redesenho que muitas vezes nos deixam confusos. Afinal de contas, nós ouvimos de Jesus a fala: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho.
E os discípulos estavam indo, estavam pregando, estavam fazendo todo aquele trabalho maravilhoso em obediência a Jesus. E eles estão desejando ir para uma cidade e as portas daquela cidade se fecham. Eles vão para um trabalho e no meio daquela movimentação de obediência, há da parte do Senhor um sinal vermelho e uma fala celestial dizendo: passa a Macedônia. Passa a Macedônia e nos ajuda. Mas eles não estavam fazendo o trabalho, não estavam indo, mas o Senhor tem ali a sua estratégia, os seus caminhos. Estamos no livro de Atos, capítulo número 16, se você quiser estudar a posteriori, onde nós vemos então, em obediência, Paulo indo e chegando em Filipos, e uma experiência diferenciada. Afinal de contas, a estratégia paulina, o método paulino, previa falar nas sinagogas para ter um gancho, uma ponte com os judeus e começar ali a explicar sobre Jesus. E em Filipos não tinha nada disso, é uma cidade totalmente alheia à mensagem veterotestamentária, alheia ao Deus de Israel. E ali, no meio das divindades, no meio daquela cultura, Paulo fala com a primeira pessoa. Uma mulher na beira do rio conversa com Lídia, vendedora de púrpura. Lídia tinha um poder econômico, financeiro. Aquele povo se vestia meio de roupa bege, quem se vestia de roupa colorida tinha que investir um pouco mais. Lídia era uma empresária. Observe que então temos uma primeira fala naquela cidade, uma segunda fala com uma escrava que prestava serviços espirituais, que de alguma maneira incorporava divindades, e essa mulher ouve o evangelho e ela se converte, dá prejuízo para os seus líderes. Esse prejuízo gera ali uma movimentação, um rebuliço, um desencontro, que faz com que Paulo seja preso, e nesta prisão, então, ele fala sobre Jesus para um carcereiro. Observe o colorido que nós temos em Filipos, irmãos. Temos então mulher e homem, ou mulheres e homem. Temos ricos e pobres. Temos nas etnias, vamos dizer assim, Lídia, uma asiática, a escrava, uma grega, o carcereiro, um romano. E ali naquele colorido, naquele contexto, começa a se organizar uma igreja com esta gente diferente. Olha que bonito, a igreja é feita de gente diferente, onde Cristo é tudo em todos. Não há homem nem mulher, escravo ou livre, douto ou indouto. Não, Cristo é tudo em todos e está evidenciado naquela igreja. Eu não sei se Paulo falou: então agora entendi por que a gente veio aqui, que marco diferente, que momento especial nós estamos vivendo, e viveram mesmo, irmãos. E aquela igreja veio com a força multicultural, aquela igreja veio com uma movimentação diferenciada, com uma cultura, com uma manifestação viva de amor. No capítulo 1 de Filipenses, Paulo chama esses irmãos de sua alegria e coroa. Paulo traz uma saudação àqueles irmãos, reconhecendo a eles como gente digna de estar presente em suas orações. Estou dando pitadas para você do que é a igreja. Afinal de contas, o Brasil copia algumas coisas dos Estados Unidos e eventualmente vem falas, por exemplo, da igreja ter um público-alvo. Vem algumas falas sobre ter um perfil específico. Tão legal hoje fazer um congresso da terceira idade. Muito legal, né? Porque congresso normalmente é congresso de jovens, né? Mas lá nós estamos com os irmãos 60 a mais. Muito legal. Sabe por quê? Porque a igreja é um local para todos. O maior prejuízo que a igreja pôde viver nos últimos anos, a cartada demoníaca que trouxe tantos prejuízos, foram assuntos arranharem a nossa comunhão e nos impedirem de dizer que Cristo é tudo em todos. Falei para você que eu venho de Itaquera, a igreja que eu pastoreava antes de pastorear Moreira César, era a 800 metros do estádio do Corinthians. Nem vaias, nem aplausos. Tudo bem.
Continuo pregando então. Sempre convivemos bem com São Paulinos, com palmeirenses, sempre convivemos bem com múltiplos coloridos, múltiplas agremiações. Temos estilos diferentes, alguns gostavam de uma música mais agitada, outros gostavam de uma música mais lenta, uns caminhavam para Prisma, a canção entoada, a terceira canção entoada pelo coral, lembrou-me um conjunto black que nós tínhamos na igreja, He Touched Me, He Touched Me, cantavam blues e cantavam canções nos mais diversos coloridos e convivíamos bem. E aí passamos a ter algumas diferenças que impediram irmãos de viverem em união, como propôs o salmista, impediram irmãos de continuar até num grupo da igreja por questões políticas, e Cristo foi colocado em segundo lugar, e talvez nós não tenhamos percebido essa cartada do inimigo das nossas almas. Irmãos, o Paulo, quando fala dos irmãos e fala da grandeza desta união, ele está falando de uma Filipos, onde este convívio múltiplo foi possível, onde esse convívio múltiplo de gente diferente foi frutífero, porque em sua prisão ele foi assistido pelos irmãos de Filipos. Irmãos que financeiramente, quando ele chega no capítulo 4, ele vai fazer um destaque da maneira gentil, generosa, que os irmãos trataram a ele e aos demais líderes da igreja. Fui para o capítulo 1, pulei para o capítulo 4 para voltar no capítulo 3, objeto do nosso assunto desta noite. Afinal de contas, se essa igreja era digna do elogio de Paulo, se essa igreja, ela era digna de uma teologia refinada como a Quenoses do capítulo número 2, se essa igreja tinha um convívio harmônico, irmãos generosos, tinha a bondade manifesta, tinha um multicolorido, tinha um socorro financeiro e uma valorização do servo de Deus, essa igreja não precisa de mais nada. O que há de se aconselhar para essa igreja? Bem, a fala do capítulo número 3, traz para nós 3 conselhos que já estão na tela para você e nós vamos detalhá-los em instantes. O primeiro deles é um chamado à reprise. O segundo, a cautela. O terceiro, a um alvo maior. E nessa noite de celebração, meus irmãos, como conselho para a vida, como conselho para a nossa jornada cristã e como conselho para a igreja durante a sua militância na terra dos viventes, queremos trazer esses 3 destaques que o apóstolo Paulo faz, para que eu e você possamos guardá-los. Odeio esse negócio, não gosto, acho brega, acho ruim, mas me vejo obrigado a fazê-lo nesse instante para que você participe. Vamos falar quais são então os 3 destaques juntos? Vamos lá? Reprise, cautela e um alvo maior. Muito bem, irmãos, a questão da reprise é uma palavra um pouco estranha, é uma palavra um pouco diferente, é uma palavra que talvez na nossa análise mais imediata aponte para algo negativo. Afinal de contas, ninguém quer fazer a mesma coisa de novo e de novo. Eu lembro a história de um pastor que afinal de contas, se a palavra de imediato pode nos levar a uma conclusão, vale a pena contar essa história para você. O pastor chegou na igreja para pregar, era um convidado, era ilustre, muitas pessoas já gostavam dele de outros eventos, e naquele momento que ele foi pregar, um irmão levantou e enquanto o pastor pregava, o irmão saiu, batendo o pé, nervoso, e o pastor ficou desconcertado, falou: inadmissível essa irreverência na igreja. O irmão não gostou, mas ele tinha que ficar sentado, e enquanto se despedia à porta dos membros, ele um pouco desconcertado, chegou o irmão e a esposa falou: pastor, o meu marido gosta muito do senhor.
E ele achou estranho, mais estranho ainda, o marido se gosta desse jeito, imagina se não gostasse, né? Só que o meu marido tem um problema, pastor. O meu marido é sonâmbulo. E quando ele pega no sono, ele sai marchando. Foi um trauma que ele pegou no exército. Ora, o pastor ficou com o coração amargurado, mas ele não sabia o que era. Às vezes, meu irmão e minha irmã, nós, em nossas questões da vida, do dia a dia, por que não dizer da família, da vida conjugal, chegamos a conclusões muito rápidas, julgamos as coisas pela aparência, pegamos uma palavra e não pensamos nas possibilidades que esta palavra tem. Então, a palavra reprise pode apontar para algo ruim, mas não necessariamente. Reprise não é sinônimo de monotonia. Reprise não é sinônimo de falta de criatividade. Reprise, fazer de novo, passar novamente um episódio que já passou, não é um sinal de pobreza, não é um sinal de falta de repertório. Aliás, o apóstolo Paulo falou para as igrejas tomarem muito cuidado. Explicou para Timóteo que haveria de chegar um tempo em que as pessoas ficariam em busca de novidades. E em busca de novidades, nós podemos inclusive nos perder. Em busca de novidades, podemos ignorar a fala do sábio para não abandonarmos os marcos antigos. Em busca de novidades, podemos inventar coisas e nessa criatividade, inclusive resvalar na heresia. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que está comigo em Filipenses capítulo 3, verá que no versículo número 1, o apóstolo Paulo fala assim: meus irmãos, que quero dizer para vocês novamente, alegrem-se no Senhor, alegrem-se. E essa epístola, irmãos, tem algumas questões de reprise, que trazem a força de deixar marcada em nossa memória e em nosso coração valores. 100 vezes o apóstolo Paulo fala na primeira pessoa. 100 vezes. 36 vezes ele fala para se alegrar. Se alegrem, alegrai-vos no Senhor, regozijem-se. E nessas falas e nessas reprises, ele vai trazendo e vai fazendo com que algo se forme em nós. Já sabemos da neurociência, algumas pessoas no ramo pedagógico têm enfatizado isso, que você precisa dizer uma coisa 16 vezes para que alguém guarde. Então, se os seus filhos não estão te obedecendo, talvez você tenha falado 12, 10, continua falando, uma hora guarda. Nós como pastores, é um erro que eu cometo muito, sei que pastor Gilmar não comete, mas eu cometo muito, é de achar que as pessoas já sabem. Cometo com a minha esposa também, cometo com meus filhos também, cometo com todo mundo esse erro, e tenho que me policiar, porque na verdade as pessoas não sabem. Precisamos falar, precisamos falar. E aí no versículo número 1, a fala do apóstolo Paulo, ele diz assim: finalmente, alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de novo a mesma coisa não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Repetir não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Sabem, meus irmãos, nesses dias, e quero enfatizar, quero deixar claro que não estamos falando em monotonia, não estamos falando em algo cansado, que alguém diga: ah, lá vem o pastor de novo com João 3,16. Estamos falando que existem valores que podem e devem ser trazidos, enfatizados, aplicados nos nossos dias, relidos à luz da nossa sociedade e sempre presentes, marcando. Por quê? Não é cansativo para mim e não é demais para vocês. Reprisar. Nós temos um programa televisivo já de muitos anos. Qualquer canal de televisão se sentiria humilhado por passar filmes e repassar. Ninguém deixaria claro que ele reprisa. Mas este programa de televisão, ele tem como carro-chefe o fato de reprisar. Chama Vale a Pena Ver de Novo. De alguma maneira, as pessoas chegam à conclusão, não sei se vale ou se não vale, que aquilo que está reprisando vale a pena ver de novo.
No caso do programa de televisão, pela risada de alguns, que falaram assim, ai pastor, estou assistindo de novo, mas está tão chato. Pela risada de alguns, não está valendo a pena ver de novo. Mas, no caso bíblico, dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, dizer que Cristo morreu em nosso lugar, precisamos reprisar, precisamos repassar, precisamos reforçar a verdade de que todos necessitam deste amor perfeito. Precisamos deixar claro, como cantado pelo coral na primeira canção, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é digno de honra, deixar claro que Ele é a estrela da manhã, que é a raiz de Davi, que é o poderoso de Israel, que é o prometido das nações, que é um profeta maior que Moisés, que é maior que os anjos, que é maior que os querubins, que é maior que Abraão, que Isaac, que Jacó, que Moisés, que toda a promessa de Gênesis capítulo 3, que viria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, toda a promessa de Moisés em Êxodo capítulo 3, de que um profeta maior do que ele seria levantado, toda a fala, e não vou passar livro por livro, merece ser dita novamente, irmãos. Por quê? Não precisamos de outro evangelho, não precisamos de invenções, não precisamos colocar ou ceder o espírito desse tempo de comichão no ouvido e a necessidade de ter algo novo que acaba por nos esgotar e acaba por nos enfraquecer, por não reforçar as bases, por não reforçar aquilo que é precioso. Se ele começa o capítulo número 3 dizendo que reforçar para mim não é cansativo e é uma garantia para vocês, nós temos esse chamado para que nós possamos então bater nessa tecla, que nós possamos então viver esta realidade. Eu trouxe para o pastor Gilmar um livro que escrevi sobre casamento, e é muito interessante que nos encontros de casais, às vezes a gente faz uma citação ou faz algum tipo de dinâmica, e as mulheres com muita frequência dizem que os maridos não falam. E aí lá pelas tantas apareceu um marido que falou assim: todo mundo me conhece nessa comunidade, todo mundo sabe que eu sou um homem sério, nós estamos casados faz 29 anos, no dia do casamento eu falei para o pastor que eu a amava, não precisa ficar falando todo dia, já falei uma vez, continua valendo. Não é? Às vezes, irmãos, a gente acha que as coisas não precisam ser repetidas. Às vezes a gente acha que não precisa ser reforçada. Às vezes a gente acha, e eu sei que você é tão sério quanto o irmão Lunga que falou essa frase. Sei da sua seriedade, mas sabe, mesmo aquilo que a gente sabe, precisa ser dito, precisa ser reforçado, precisa ser reensinado, para que as pessoas tenham certeza, para que os corações se aqueçam, para que as verdades que nos são tão preciosas possam ser experimentadas pela nova geração. O nosso primeiro destaque diz respeito, portanto, à introdução do capítulo número 3, falando que não é cansativo falar as mesmas coisas para vocês. Se a reprise é necessária, a cautela é mais necessária ainda. Cautela poderia, eu que venho lá da Zona Leste, poderia falar, ó, fique esperto. Mas, de repente, tem um pessoal mais nobre, né? O pessoal presbiteriano mais nobre, fala, ai, trouxeram lá um pastor, trouxeram um pé de barro lá na igreja, uma data festiva, um cara cheio de gíria. Então, eu não escrevi, fique esperto. Coloquei cautela, fica mais chique, né? Cautela, sejamos cautelosos, diletos irmãos. Cautela, nós estamos, irmãos, agora no versículo número 3, versículo número 2, na verdade, quando o apóstolo Paulo faz 3 destaques literais, 3 destaques que ele chama a atenção e eles continuam válidos para as nossas vidas pessoais, mas a nossa ênfase hoje é a organização da igreja, a nossa ênfase hoje é a celebração deste grupo, essa comunidade local, e essa cautela então, que vale para a igreja de Filipos, que vale para o Paraíso do Sol, que não é em Ubatuba, e que vale para a minha vida e para a sua vida, chama a atenção no versículo número 2, com alguns personagens. Quando fazemos a análise do texto, vemos que ele está fazendo menção a um grupo só,
com nomes diferentes, tá? Então não quero que você diga que eu te ensinei errado. Eu estou ensinando que ele está falando dos judaizantes, com cores diferentes. Mas quero usar da liberdade poética para mostrar características que nos nossos dias podem fazer com que esses grupos sejam grupos diferentes. Vá comigo para o versículo número 2, onde ele diz assim: cuidado com os cães. Os cães, você lembram, a mulher sírio-fenícia foi falar com Jesus e ela foi desmascarada e ela foi confrontada exatamente com essa expressão, que algumas pessoas acham que Jesus foi indelicado, que Jesus foi grotesco com elas. Lembram dessa mensagem, dessa passagem? Quando Jesus fala assim, não é lícito dar o pão aos cães. Nossa, Jesus mó grosso, mó misógino Jesus. Não, não é isso. Não é isso. É porque havia uma leitura dos sirofenícios de que os judeus, do que aquela relação, havia uma tensão, vamos dizer assim, uma tensão, e essa tensão fazia com que um grupo chamasse o outro de cães. Cães naqueles dias, tem uns irmãos na igreja que tem uns pug, né? Sabe o que é um pug, irmãos? Um pug é um cachorro que não deu certo, né? O cachorro que tem o nariz para cima, a irmã tem que ficar limpando, enxugando o nariz do cachorro. Nunca vi isso. O cachorro, nossa, o cachorro parece que é de vidro. Esses dias nós fomos sair com uma família querida da igreja, que a gente se frequenta. Aí a irmã falou assim, a gente não pode ir não, porque a gente tem que ficar tomando conta do cachorro. Eu não entendi nada, irmãos. O mundo está invertido. Virou de cabeça para baixo. Porque o cachorro que tinha que tomar conta da casa, agora a família tem que tomar conta do cachorro. Eu não sei. Aliás, tem coisa que só acontece comigo, né? Estamos ficando amigos, já estamos dando umas risadas, então eu vou contar uns negócios para vocês. Contar umas histórias para você. Tinha uma família, que lá na capital, tinha uma família, um jovem casal que deixou de ir à igreja. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Chegou um determinado número, eu já achei estranho. E fui visitá-los. E conversamos, batemos um papo, constrangido. Não está acontecendo nada, não. Não, mas fala, irmão. Pode. Tá bom, pastor, eu vou falar então. A gente está muito triste com o senhor. Falei, é? Não, então me digam o que aconteceu para que eu possa me retratar, de alguma maneira, saber. Né? Não, é que o nosso poodle morreu e o senhor não nos consolou à altura. São coisas que só acontecem comigo, irmãos. Mas os cães naqueles dias, eles eram selvagens, não eram animais domésticos. O cachorro é uma produção humana, né? O cachorro é uma produção humana que a gente vem produzindo, lapidando, tomando conta, colocando fralda, comprando shampoo. Tinha um irmão na igreja que comprava um shampoo. O irmão falou, pastor, estou feliz, acabei de comprar o shampoo para o cachorro. Eu falei, irmão, que beleza, hein? Que joia. Deixa eu ver. Olhei a embalagem, estava com a etiquetinha, R$80. Falei, que isso? Eu lavo minha cabeça com sabão de coco, nunca lavei. R$80 no shampoo para o cachorro? Mas não, aquele tempo não era assim, irmãos. Os cães comiam carniça, para falar o português claro. Os cães eram desprezíveis, os cães eram seres nojentos. E aí o apóstolo fala, toma cuidado com os cães. Toma cuidado com gente que se alimenta do mal. Toma cuidado com gente predadora. Toma cuidado com gente que não vem para somar, vem para destruir, vem para bagunçar. Toma cuidado com esse tipo de gente. Porque os judaizantes estavam ali minando Filipos, fazendo como algumas seitas fazem hoje, sabe? Que não falam com quem não tem uma espiritualidade desenvolvida através de um grupo, mas quando alguém se converte, eles vão lá e vão em cima. Se converteu, eles chegam, bate palma, vende uma revista, faz um negócio, faz outro negócio, para pegar quem se converteu e ainda não está alimentado, ainda não está firmado. O Paulo está falando dessa gente que se aproveita da situação, de que não fez quando não tinha nada, mas agora que tem, quer desmanchar o que está feito e trazer para si. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, com aquela gente que tem
escolhas, que têm procedimentos, hábitos que distorcem o bem, que não fazem o certo. Cuidado com a falsa circuncisão. E a palavra que ele usa no grego, falsa circuncisão, ele não usa a palavra da circuncisão, ele usa da incisão. Ele diz que um procedimento religioso que é feito de qualquer maneira, ele não tem um valor espiritual, é uma ferida, é um corte. O que o tradutor trouxe para nós aqui como falsa circuncisão era uma palavra. Cuidado com esses que só fazem a incisão, só cortam a pele, só fazem uma questão externa, só vivem de aparência, só tem uma espiritualidade baseada na performance, apenas saem na foto. Jesus já havia dito isso, para que cada um pudesse guardar o seu coração, de viver uma religiosidade que é só de procedimentos, que é só de práticas exteriores. E para deixar isso muito claro, o nosso mestre disse assim, que se você estiver indo para o templo, prestar o seu culto, e você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali a sua oferta separadinha, volta, se acerta com ele, e depois que você se acertar com ele, aí você vem e presta seu culto. Não cometa o erro, não cometa o erro religioso de achar que os procedimentos, as práticas, as performances, a aparência substitui a espiritualidade. Todos nós nos lembramos de Deus falando para Isaías, quem pediu culto para vocês? Todos nós nos lembramos de Deus falando para Davi, quem pediu templo para vocês? Todos nós nos lembramos, irmãos, que para Deus obedecer é mais valioso do que sacrificar. Nós nos lembramos quando citamos os versos bíblicos, mas às vezes a data para nós é fundamental, às vezes as marcas externas, o vaso colocado, o formato do púlpito, às vezes nós acabamos endeusando coisas e desprezando pessoas, às vezes nós acabamos invertendo a ordem e achando com isso que nós estamos sendo zelosos diante de Deus. Jesus enfatizou e fez esse destaque tão especial quando um homem ia no caminho de Jericó e foi tomado por assaltantes e foi tomado por bandidos. E aqueles bandidos então, além de roubar-lhe os bens, ainda bateram nele e deixaram ele caído como morto na beira da estrada. Como morto, ninguém sabe se ele está morto ou se ele não está morto. E diz o livro de Números que se alguém coloca a mão em um cadáver, tem que ficar 7 dias para se purificar. Um sacerdote estava indo prestar o seu serviço no culto. Viu aquele homem como morto, falou, eu não vou correr o risco de perder meu culto, né? Eu, um homem zeloso, vou deixar de ir para a igreja. E aí, passou em nossa linguagem pela outra calçada. Um levita, da mesma maneira, eu vou correr ao risco de colocar a mão nesse homem e ficar contaminado. Passou pela outra calçada. Vinha um samaritano. E o samaritano, então, estendeu a mão, ajudou aquele homem, colocou na sua montaria, levou para uma hospedagem, pagou o período que ele julgava necessário para que o homem se recuperasse. Quem é o próximo daquele que estava caído no chão? Foi a pergunta que Jesus fez. Este versículo, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade por aquela questão lógica de fazer. Às vezes a gente precisa desenhar mesmo. As pessoas falam isso em tom de humilhação. Quer que desenhe? Eu acho que a gente tem que dizer quero. Que tem coisa que precisa desenhar mesmo para a gente entender. Porque a fala de Jesus é assim: quem é o próximo daquele homem? Ora, o próximo daquele homem é o samaritano. Muito bem. Qual era o ensinamento de Jesus?
o ensinamento de Jesus era amar o próximo. Havia a hipótese, irmãos, daquele homem sair do coma, se recuperar, olhar para o samaritano e fazer como todo judeu fazia. Você sabe, um judeu, quando a sombra de um samaritano passava na feira, sobre a barraca de frutas dele, o judeu jogava aquelas frutas fora, porque tinha aquelas frutas por imunda. Existe a hipótese daquele homem ter levantado, acordado, sido socorrido, e falou, quem me socorreu? Um samaritano, e ele cuspia no chão. Percebe o ensino de Jesus? Então, ele fala, toma cuidado, tenha cautela. Estamos no versículo número 3 ainda. Desses que vivem uma religiosidade, uma espiritualidade só de aparência. E cada um de nós, neste dia de celebração da igreja, nessa data especial, onde a igreja começa a olhar para o futuro, precisamos reprisar os antigos valores, precisamos estar cautelosos para a gente não dar mais valor para aquilo que não tem valor e deixar de dar valor para aquilo que tem valor. Para obedecer a Jesus, para ser uma igreja e ter cautela. Muito bem, até aqui está fácil, até aqui está simples, até aqui está literal. Mas existe um quarto elemento que merece cautela. E esse está bem camuflado, está bem escondidinho. Este não tem nome e não tem título. Esse não está na sequência dos cães, não está na sequência dos falsos, não está na sequência dos maus. Não. Esse está descrito num tipo de coração. O apóstolo começa a explicar, a partir do versículo número 3, que ele tinha tudo, que ele era o bonzão. E ele vai fazendo no versículo número 4, 5 e 6, vai fazendo essa descrição das suas qualidades, descrição das suas vantagens, descrição dos seus diferenciais. Judeu de judeus, circuncidado ao 8º dia, não era prosélito não, era nascido mesmo de mãe judia, cumprido todos os procedimentos, não é circuncidado depois de velho, não, ele era da tribo de Benjamim, tinha linhagem, tinha pedigree, tinha uma grandeza que poderia deixá-lo vaidoso, poderia deixá-lo orgulhoso, poderia fazer com que ele humilhasse irmãos, com que ele subjugasse pessoas. E quer saber de uma coisa, irmãos? Possivelmente ele fazia isso mesmo e se perdia. E aí foi colocado nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não se ensoberbecesse. Vai saber, eu não sei. O que eu sei é que o apóstolo Paulo fala de toda essa grandeza para nos mostrar que nós temos que ter cautela. Cautela com quem nós fomos. Cautela com quem nós somos. Cautela para que as coisas não invadam o nosso coração. Eu lembro, eu ouvi da minha mãe, virada do século, minha mãe disse assim, cuidado para você com o seu procedimento, a sua maneira de ser, não ter uma grande decepção, porque é questão de tempo para você se encontrar a hora que você estiver descendo com as pessoas nas quais você está pisando enquanto está subindo. Aquela fala da minha mãe foi muito forte, irmãos. Aquele coração que queria ser capa da revista Exame, começou a ter alguns sucessos, começou a ter algumas realizações, algumas portas se abriram, e uma porta boa se abriu, e a vida estava monótona naquela porta boa, e amigos dos dias de faculdade abriram uma empresa e falaram, vem trabalhar com a gente, você já tem uma formação na engenharia, uma formação na administração, vai ser legal, abrimos uma empresa, vem trabalhar conosco. E eu fui, aqueles amigos que começaram um negócio muito simples, muito básico, a empresa terceirizou um setor e o amigo que era gerente daquele setor, então, tornou-se a terceira.
de manutenção, de serviços, e meus amigos falaram, a gente precisa de uma coisa, precisamos de um produto. E aí eu fui lá para desenvolver um produto, e deu certo. Fiz contato com a França, fiz contato com a Inglaterra, e um pessoal doido da Inglaterra acreditou na gente, e a gente começou a progredir, e eu que cheguei lá, meio como terceiro, comprei a parte dos sócios, e foi bom, e foi positivo. Eu não estava na igreja, não era alguém firme, alguém comprometido com o Senhor, mas no meio daquele crescimento, Deus começou a me trazer de volta. E à medida que eu me aproximava de ser capa da revista Exame, as coisas foram dando voltas e foram tomando um outro desenho, um outro significado. E um dia, voltando da Inglaterra com meus sócios, eu falei para eles, eu vou preparar uma pessoa para ficar no meu lugar, porque eu vou cuidar de gente. O Senhor me chamou. Eles falaram, você é doido, a gente está voltando, fizemos um negócio, deu certo. Eu falei, não, eu quero cuidar de gente. E eu saí daquela sociedade, irmãos. Deixei ativos, deixei passivos, e fui viver minha vida. E quase desde 2006, pastoreio a igreja do Senhor, e é muito legal. É muito legal. Ganho 3 vezes menos, trabalho 3 vezes mais, mas sou infinitamente mais feliz. Sabe, irmãos, nós precisamos ter cautela para que o nosso coração não nos roube da vivência com o Senhor. Precisamos ter cautela, inclusive, como igreja, para que, como diz o livro de Apocalipse, o nosso candeeiro não seja movido. Depois você pensa nessa fala do Senhor Jesus para a igreja, lá no livro de Apocalipse, quando ele escreve as 7 igrejas da Ásia, sabe? Na história da igreja, poderíamos caminhar aqui, mas o horário está avançado. Na história da igreja, igrejas sérias, ficaram deitadas em berço esplêndido, e por conta de deitar em berço esplêndido, perderam o seu lugar, e o Senhor levantou novas denominações. Estamos lá em Constantino, no século IV, e vemos isso se repetindo. Vemos isso acontecendo. Às vezes, nós históricos, que poderíamos ter uma condição melhor, nós, de uma linhagem bíblica de missão, que poderíamos fazer mais pelo Brasil, fomos de alguma maneira preteridos pelo Senhor, e outros grupos são levantados. Será que não é resultado de algum tipo de orgulho da nossa parte, de achar que a nossa igreja é boa, a nossa igreja é certa, que nós somos os puros? Talvez tenha fugido da nossa mente que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Posições que são perdidas não é uma condição fatalista que não tem retorno, basta apenas voltarmos ao Senhor, recolocarmos, cairmos aos pés do Senhor, porque afinal de contas, um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Afinal de contas, o Senhor, com toda certeza, Ele é favorável àqueles que o buscam, e nos ouvirá e nos colocará de volta. Às vezes no bairro a gente não tem essa proeminência, às vezes no país nós fechamos algumas portas porque não tivemos cautela. Cautela. Para os irmãos de Éfeso, o apóstolo Paulo falou, depois da minha saída, se levantarão no meio de vós lobos ferozes, e virão lobos de fora. Às vezes se levanta de dentro, às vezes vem de fora. Cautela, irmãos. Cautela com os cães, cautela com os maus obreiros, cautela com os da falsa circuncisão, mas acima de tudo, cautela consigo mesmo. Da maneira que você conduz, da maneira que o seu coração se coloca na presença de Deus. Precisamos caminhar para o final. Amanhã tem escola bíblica dominical, e eu não quero que ninguém coloque a culpa em mim. Pastor, eu queria vir, mas o pastor ontem ficou falando, não parava de falar, acabou muito tarde o culto. Então, você não vai pôr na minha conta, por favor. Por favor. Último tópico da mensagem diz respeito a um alvo maior, que é o tema do nosso encontro desta noite. Um alvo maior, irmãos. O apóstolo Paulo não tem dúvida alguma sobre a salvação. Ele usa de uma figura de linguagem, de uma retórica,
para que os irmãos percebam o desejo que ele tem de alcançar ao Senhor. Você sabe, ele se encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, ele sabia quem era Jesus, é o homem que foi ao terceiro céu, que tinha uma experiência viva, que recebeu do Senhor orientação com relação à ceia do Senhor. O Paulo conhecia Jesus, mas ele tinha uma noção clara, uma noção que não saía da sua mente, de uma lógica básica que às vezes foge da nossa mente. Deus é infinito e nós somos finitos. Parece que uma porção que nós conhecemos do Senhor já nos é suficiente. Parece que algo que a gente viveu com o Senhor, que é infinitamente menos do que o apóstolo Paulo viveu, mas parece que nos satisfaz. Mas acreditem, irmãos, o Senhor tem faces para se revelar a nós que nós ainda não conhecemos. Tem experiências, tem sentimentos, emoções, tem situações para vivermos nele. Por isso ele diz: eu quero ser achado nele. E inúmeras vezes essa fala se repete: em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ele vem dizendo que a existência só tem forma, só tem validade no Senhor. E no Senhor eu tenho a possibilidade de conhecer um eu que nem eu mesmo conheço. É meio esquisito de falar, mas eu vou explicar, você vai entender. Existe um Robson que o Robson não conhece. E este Robson aparece quando ele está em contato com o Senhor, positivamente. O Senhor faz com que eu descubra, que eu me surpreenda comigo. Deixa eu dar um exemplo prático para você. Eu sou aquele cara, aquele homem grotesco, ogro, complicado, que não gosta de médico. Não gosta de médico porque, não sei se temos médicos entre nós, mas parece que é certo, toda vez que eu levo o meu carro no mecânico, ele acha uma coisa para fazer, toda vez que eu vou no médico, ele acha uma doença em mim. Então, não gosto de médico. E não gosto também porque eu tenho medo de injeção. Não vou mentir para você, estamos nos tornando amigos, não vou falar, preciso ser verdadeiro. Não gosto de injeção. Esse negócio de injeção é um negócio muito... e somado a isso, eu tenho um momento emocional, psicológico muito legal quando eu estou doente, principalmente quando minha mãe está perto, porque aí eu estou com uma febre, eu falo: ai, mãe, eu acho que eu vou morrer. E faço aquele drama. Então eu não gosto de médico. Não gosto de médico. Mas, morando em Pindamonhangaba, o meu trauma com médico é por causa também dos médicos em São Paulo, muito rápido, muito apressado, o cara te atende, nem olha no seu rosto, já vai escrevendo, é virose, te dá um papel e fala: vai. Mas em Pindamonhangaba, o médico quis conversar comigo no dia do check-up. Tranquilo, quis prosear. Achei até que ele ia abrir o frigobar, tirar um queijinho, cortar para a gente comer. Falei: doutor, o senhor está sendo tão legal comigo que eu vou fazer o seguinte, vamos conversar então, já que o senhor quer conversar, vamos conversar, né? Doutor, eu tenho um incômodo, um negocinho que é meio esquisito. Não ia nem falar porque é um pouco indelicado, mas assim, eu vou no banheiro de um jeito normal, mas parece que ainda tem um sólido lá dentro, doutor. Ele falou: não sei. Fez os exames normais que nós homens fazemos, e se os irmãos não fazem, devem fazer, como com o urologista, fez os exames e falou: na próstata não é, mas vamos pedir um exame de imagem. E nesse exame de imagem, irmãos, antes da pandemia, estamos em 2018, 2019, quando eu fiz o exame de imagem, a menina do exame de imagem falou: vixe. Exatamente, foi assim mesmo. Você trabalha lá? Teve uma irmã que fez certinho. Essas médicas do exame de imagem, elas não falam com a gente, né? Não posso te falar nada, mas corre para o seu médico. Eu tenho horas de vida. E eu fui para o médico e ele abriu o exame de imagem e ele falou: vixe. Falou: tá na moda agora, todo mundo fala vixe. Ele falou: me dá 2 dias que eu preciso consultar a literatura. E ele consultou.
Tá desligado aqui, tá? Eu estou procurando o relógio em todas as paredes dessa igreja, não achei ainda. O que você deu de presente de aniversário para a sua igreja? Vocês dão uns presentes para a igreja, viu, pastor? Fala para o povo, aniversário da igreja, irmão, o que você vai dar? Ah, eu vou dar tal coisa. E aí você dá um reloginho também. Senão a culpa é do relógio. O médico me ligou e falou, vem para cá que a gente precisa conversar. Falei, tá bom, vamos conversar. E eu fui, irmãos. E o médico falou, olha, tem um tumor em você, de 12 centímetros de diâmetro. Sou engenheiro mecânico, né, irmãos? Falei, doutor, 12 milímetros é tranquilo, se eu pego um canudinho, já sai. Falou, não, você não entendeu. Não são 12 milímetros. Não é um pouquinho menos que meia polegada, não. São 12 centímetros. É o tamanho de uma laranja Bahia. E nós precisamos tirar isso, porque ele vai encostar em órgãos, se ele chegar em 15 centímetros. E o que eu preciso falar para você é que em toda a literatura médica, segundo o meu médico, tá, irmãos? Tem um povo que exagera no testemunho, sabe como é que é, né? Eu estou vendendo pelo preço que eu comprei. Ele falou que tem 60 casos na literatura médica desse tumor na região que o meu estava ali, na chamada vesícula seminal. E ele falou, olha, eu preciso que o meu professor da Unicamp venha para operar comigo, que eu não conheço ninguém que opera isso não, tem que vir meu professor. Beleza, então vamos fazer, né? Para resumir a história, eu não morri, irmãos. Acho que é a melhor resposta que eu posso te dar, né? Mas o que tem a ver com essa mensagem, o que tem a ver com isso, é o seguinte, é que na mesa de cirurgia, estava lá o professor da Unicamp, eu trocando ideia com ele, falou, mas você está calmo? Eu falei, estou calmo, claro, o senhor é instrumento de Deus sobre a minha vida, seja para eu conhecer a Jesus e estar com Jesus é muito legal, ou seja, para eu voltar e fazer uma hora extra aqui na terra. Então, faz seu trabalho aí com tranquilidade, doutor. E o meu médico falou, rapaz, eu nunca vi isso. Eu falei, nem eu, porque eu tenho medo de injeção, vocês vão me cortar, vão abrir, enfiar, atirar a laranja. Eu tenho medo, irmãos, de médico, tenho medo de injeção. Mas naquele dia, eu conheci um Robson, que o Robson não conhecia, porque a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, colocou na minha incapacidade, colocou na minha impossibilidade, na minha fraqueza, alguma coisa que eu nunca tinha vivido antes, que eu nunca tinha experimentado. E assim, a cirurgia correu bem, eu não vou mentir para você, eu tinha uma preocupação com relação à minha filha. Só a minha filha. Falou, Jesus, a Sofia está novinha ainda, queria levar ela para o altar. Só com a minha filha. A viúva fica bem. Quando a mulher falou o primeiro vixe, eu fui no banco e fiz um seguro. Fiz um seguro antes do lar. Só no vixe eu já fiz um seguro. A viúva fica bem, meu filho também, homem se vira, né? Mas a minha filha eu entendia. E Deus olhou para mim com um olhar de misericórdia, irmãos. Um alvo maior, conhecer Jesus nas situações da vida, conhecer Jesus na proximidade da morte, conhecer Jesus, experimentar o seu poder, experimentar o seu poder transformador de vidas, experimentar a alegria de ver alguém que estava sem razão para viver, e a partir da sua fala, do seu testemunho, da sua conversa, da sua doçura, do seu bom perfume de Cristo que você tem, fazer bem para aquela vida e ver aquela história mudar. Sim, eu sei que não é mil maravilha, não dá para eu vender para você coisas boas. Eu sei que muita gente ficou no meio do caminho e eu não tenho a mínima garantia que quando eu sair daqui, pegar a Dutra e voltar para Pindamonhangaba, eu vou chegar em casa. Eu não tenho garantia disso, nenhum de nós tem, irmãos. Eu sei que a vida tem dificuldades, eu sei que essa vida é um vale de sofrimento, eu sei disso. Mas eu sei que nela
Com a presença de Jesus fica suportável. Com a presença de Jesus a gente experimenta a bênção na nossa vida, é instrumento de Deus para outras vidas. Que o sofrer com Ele não é um sofrer vão. Que o participar da sua morte é entrar para a nova vida. Nesta noite que nós fizemos aí, demos um rasante na carta de Paulo aos Filipenses, nos detivemos um pouquinho mais no capítulo número 3, nessa noite nós temos na fala paulina para aqueles irmãos tão amados, um convite para repetir aquilo que é valioso. Pastor Gilmar, igreja, continuem falando, empunhando a bandeira ensanguentada do Calvário e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesta noite, eu e você temos a advertência de que o mal continua cercando o inimigo das nossas almas, quer pegar quem está marcando, quer de alguma maneira tragar quem está distraído, e precisamos ser cautelosos com os de fora e cautelosos com o nosso próprio coração, que pode ser muito enganoso. Nesta noite, eu e você precisamos de um alvo maior, muito maior do que ser o empresário do ano da revista Exame, muito maior do que qualquer tipo de conquista material, muito maior do que sobreviver a uma enfermidade, muito maior do que qualquer coisa que possa se alcançar. O alvo de estar em Cristo e de ser achado nele naquele dia que se aproxima. Que Deus nos abençoe ricamente, que Deus prospere mais e mais a jornada dessa igreja e que permita-nos estar juntos em outras oportunidades. Muito obrigado pela sua atenção e o seu carinho.